vamos para a nossa escola bíblica, né? Vamos para o nosso estudo bíblico aqui. E nós, como todo domingo pela manhã, estamos estudando, estamos aprendendo junto com a palavra de Deus, que ela é a nossa instrutora, né? Junto com a palavra de Deus, nós estamos aprendendo a respeito do final dos tempos, é um estudo sobre escatologia, que é um estudo sobre o final dos tempos. E muitas coisas têm acontecido nesses tempos, nós aprendemos a respeito disso, né? Muitas coisas têm se mostrado nesse tempo, muitas coisas têm se destacado nesse tempo, e é justamente sobre isso que nós estamos tratando aí todo domingo pela manhã, tá bom? Para que nós não sejamos pegos de surpresa, assim como Jesus mesmo ele disse, né? Assim como Jesus mesmo ele nos alertou. Deus abençoe nossa irmã Maria Antônia, que já chegou aqui conosco. Deus possa abençoar grandemente sua vida em nome de Jesus. E seja bem-vindo e compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas, se assim você puder, tá bom? Então vamos para o nosso estudo bíblico? Vamos para aquilo que o Senhor ele tem aí preparado, né? Para cada um de nós nesse domingo de manhã. Então vamos lá, vamos para o nosso estudo. Então, como eu comentei com você, hoje estamos estudando sobre, dando sequência ao nosso assunto, né, de escatologia, tá bom? E pegando um gancho, na semana passada nós falamos um pouco, encerramos semana passada falando um pouco a respeito do apóstolo Paulo, né, quando ele escreveu a respeito da grande tribulação e de um período de grande apostasia. O apóstolo Paulo ele escreveu sobre esse assunto, né? Eu gostaria de dar assim uma espécie de uma sequência. E ele falou assim, falando a respeito de muitos irmãos, ele estava falando o que estava escrito em 2 Tessalonicenses, mas ele comentou a respeito da grande tribulação e de algumas coisas que aconteceriam nesse momento, ou seja, nos alertando sobre esse evento que está tão prestes aí a acontecer. Então, o mesmo disse também o apóstolo Pedro, porque assim, a Bíblia é um livro de combinação, né? As pessoas que estão ligadas no mesmo espírito, elas vão falar a respeito justamente das mesmas coisas, tá? Então, o apóstolo Pedro também ele falou das mesmas coisas. Depois também nós vamos ver um pouco a respeito daquilo que João também comentou, mas vamos lá. Então, o apóstolo Pedro afirmou que nesses dias que aconteceria, né, alguns eventos, né? Então, o apóstolo Pedro ele afirmou que os dias que antecederiam a vinda do Senhor Jesus Cristo, eles seriam dias marcados por pessoas descrentes, ou seja, pessoas que não são cristãs. Paulo fala a respeito de apostasia. Apostasia é um desvio da fé, tá bom? Mas o apóstolo Pedro aqui fala que seria marcado por pessoas descrentes, pessoas que zombariam da palavra de Deus. Nós vemos que nos nossos dias, claro que isso não é novidade, que isso é muito comum no nosso meio, a zombaria, né? E até mesmo a palavra de Deus, ela ficando assim à margem, ela ficando assim, ela tendo um certo desprezo, e isso, nós vemos isso numa grande quantidade, né? E por muitas pessoas nos nossos dias, tá bom? Pessoas que blasfemam do nome de Jesus, até aí nos últimos carnavais, né? Pessoas que blasfemaram aí da palavra de Deus, do reino de Deus, do próprio Jesus Cristo, né? E uns simularam crucificação e através da homossexualidade, querido. São coisas assim absurdas que acontecem e estão acontecendo nos nossos tempos, né? Muitas pessoas têm pago o preço alto por isso, tá? Você pode ter certeza que Deus, assim como a palavra do Senhor diz que Deus ele não se deixa zombar, de Deus não se zomba. Aquilo que come plantar, isso ele vai colher. Então, nós entendemos que as pessoas que fazem contra Deus, né? Nós entendemos que há pessoas que fazem contra o reino de Deus e contra a palavra de Deus e contra os ungidos de Deus. Nós entendemos que eles com certeza vão ter um rótulo, né, para estar lendo por toda a eternidade. Eles vão ter um preço para cumprir, para pagar, e é um preço muito alto com certeza. Então, eu aprendi uma coisa, que muitas vezes nós plantamos aquilo que nós queremos, mas quando nós colhemos, pode ser que nós venhamos a colher coisas que nós não desejamos. Então, é muito bom estar atento àquilo que nós realmente plantamos, né, para que no dia da colheita nós não venhamos a dizer assim, por que estou colhendo isso? Então, é um reflexo, é um pão lançado sobre as águas. No tempo determinado nós vamos encontrar. Então, é muito bom estar atento a isso, tá bom? Porque Deus ele não fecha os seus olhos para a realidade, tá? Deus ele não fecha os seus olhos, né, por aquilo que está por vir. Deus abençoe também a vida do meu pastor Leandro Marques, que está conosco, também Kátia e Evandro estão conosco aqui. Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos,
nós entendemos, né, que o apóstolo Pedro ele então deu sinais a respeito do que aconteceria na vinda de Jesus. Aquilo que nós já comentamos por muitas vezes. Algumas pessoas comentam assim: pastor, mas você fala muito sobre a vinda de Jesus vai ser assim, vai acontecer de tal forma, mas a Bíblia não diz nem o dia nem a hora. Não, exatamente, a Bíblia não diz nem o dia e nem a hora, e louvado seja Deus por isso. Porém, o Senhor, aquilo que ele disse a respeito da sua própria vinda, ele disse assim, certa vez questionaram a respeito justamente disso, quando que seria o fim, né? Ele disse assim, bom, vocês sabem discernir quando o tempo está fechado para chuva, e várias coisas ali ele falou. Agora, vocês não sabem discernir a respeito da vinda do Filho do Homem? O que ele está falando? Ele estava dizendo assim, olha, quando a chuva ela vai vir, não há lá um sinal no céu, o céu não se fecha, aquele ventinho, né, geladinho até mesmo, aquela coisa toda, alguns trovões antecedem até mesmo. Ele disse assim também, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, claro, no dia nem a hora, isso é certo que não sabemos e nem vamos saber. Porém, ele sempre deu pistas a respeito daquilo que aconteceria ou de coisas que antecederia a vinda de Jesus, a sua própria vinda. Então, ele já falou a respeito de como será. Então, assim como aquele que quer saber se vai chover ou não, ele olha para o céu, aquele que quer saber exatamente sobre a vinda de Jesus, sobre o fim dos tempos, né? Sobre as coisas que aconteceriam, o que ele faz? Ele abre a Bíblia. Então, esse é o nosso céu, que nós vamos olhar para saber realmente quando que realmente vai acontecer. Então, exatamente dia nem hora, mas nós vamos saber ali nas proximidades o que acontecerá. Claro, alguns o Senhor virá na vinda coletiva, né? Na vinda ali individual, né? Quando a pessoa partir dessa vida, é algo assim individual. Porém, nós sabemos que ainda assim, essa pessoa, ela vai aguardar o toque da trombeta, porque ela não vai estar ali diretamente diante do Senhor, nas bodas, antes que o toque seja para todos. Lembrando que 2 toques vão acontecer. Em Tessalonicenses, como Paulo está falando a respeito desse assunto para os vivos, ele fala assim a respeito do ressoar da trombeta. O ressoar eu chamo de o segundo toque. Imagine você, eu vou bater aqui 2 vezes. Você imagina 2 toques, olha só. Então, primeiro toque para os mortos, aqui, vamos supor, os mortos estão mais embaixo. E o segundo toque para os vivos. Então, os mortos ouvem o primeiro toque, já estão subindo, nós no segundo toque, todos nós nos ajuntaremos para nos encontrar juntos com o Senhor nos ares. Então, isso é o ressoar da trombeta. Nós, juntamente com aqueles que morreram, esperando em Cristo Jesus, para recebermos ali o corpo glorificado e todas aquelas coisas mais. Mas olha só, aliás, subiremos com o corpo glorificado, né? E todas aquelas coisas mais. Mas olha só, então eles estão dando aqui dicas das coisas que aconteceriam, para que nós estivéssemos ali atentos, para que nós não venhamos a ser pegos de surpresa, tá? Então, esse tipo de comportamento aí, ele sempre existiu com relação à zombaria, com relação à apostasia. Sempre existiu nos tempos, por exemplo, de Moisés, isso existiu. Nos tempos de Abraão, mais antes ainda, isso existiu. Bom, o pai de Abraão era fabricante de ídolos, poxa. Então, nos tempos ali lá no Jardim do Éden, ali, depois que saiu do Jardim do Éden, aliás, quando nós encontramos Caim e Abel, poxa, isso já existiu. Ali a apostasia, poxa, um irmão matou o outro, meu. Quando nós encontramos até mesmo no Jardim do Éden, para você ter ideia. Nós vemos ali Satanás, vou colocar ele como esse personagem, tá? Como um falso profeta, como alguém que veio assim para semear o mal. Então nós entendemos que, bom, existia a árvore da vida, a árvore da ciência do bem e do mal. E quando eu vejo ali Satanás ali incorporado naquela serpente, falando outras palavras, o que eu entendo? Eu entendo como se fosse uma espécie de apostasia também, e conseguiu desviar o coração de Adão e Eva, pelo menos naquele momento, mas é claro, eles se reconciliaram com Deus, tanto que o Senhor já deu a providência logo de imediato. E então, isso aí, querido, foi algo assim que quase que sempre existiu, essa questão da apostasia. É claro, nos dias de hoje, né? Nós vemos assim que é algo assim que acontece em grande proporção a respeito da apostasia.
a respeito desse desvio da fé, desse desvio do cristianismo. Bom, mas eu vou ler lá o que Pedro ele diz, dirigido pelo Espírito Santo, lá na sua segunda carta, no capítulo 3, versículos do 3 ao 5 da palavra de Deus, está escrito assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando, seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esqueceram de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam o céu e a terra, e está formado, né, ali da água, né, isso foi formado da água, né, e formado ali pela água. Ou seja, mas a questão e o foco aqui é que desde o princípio da criação, essas coisas, né, elas sempre existiram. Mas a questão aqui, muitas pessoas elas perguntariam, né, onde está a promessa? Aquilo que eu comentei, eu acredito que foi no estudo que nós fizemos, na palavra que nós ministramos, foi na sexta-feira, quando nós falamos ali exatamente a respeito, estávamos falando a respeito do Salmo de número 91, né? Eu fiz um pequeno comentário do Salmo 115. Olha só como isso não muda. Olha só, não tem mudado até os dias de hoje. Eu vou ler para você um trecho, diz assim, Salmo 115, a partir do primeiro versículo. Não a nós, Senhor, tem uma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Versículo 2 do Salmo 115. Porque perguntam às nações, onde está o Deus deles? Ou seja, isso que é zombaria, ou seja, como quem diz assim, onde está o teu Deus? Que diferença ele tem feito na tua vida? Os meus olhos não veem. Né? E aí entra naquilo que Jesus mesmo disse, quando disseram para Jesus, Senhor, mostra-nos um sinal. Jesus chamou aquela geração de geração incrédula, e ele disse assim, vocês não verão outro sinal, e não terão outro sinal, a não ser o sinal de Jonas. Ele querendo dizer que Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, depois saiu do ventre do peixe, né, foi tirado. Assim também o Filho do Homem, ele se referindo a ele, estaria ali 3 dias no ventre da terra, depois também o mesmo Espírito Santo ele ressuscitou a Jesus Cristo. Então, ele estava falando justamente sobre isso. E aí vem a resposta, né? Versículo de número 3 do Salmo 115. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Né? Ou seja, então o nosso Deus, ele é o Senhor, né? Ele é o Senhor e sempre vai ser o Senhor, aconteça o que acontecer, ele sempre vai ser o nosso Deus. Deus abençoe também minha irmã Vera Zanin, seja bem-vinda, também com meu irmão Luiz Zanin, que a graça e a paz seja com todos, tá bom? Voltando aqui, querido, então o que nós entendemos? Nós entendemos que essas zombarias, né, essas pessoas escarnecedoras, elas estariam sempre aí ao nosso redor e sempre zombariam da palavra de Deus. Como eu acabei de comentar, os últimos carnavais foram aí totalmente pesados, né? E até mesmo as telenovelas utilizam aí esses meios que chegam e entram dentro das casas com facilidade, justamente para isso, para implantar a homossexualidade, a perversidade, para implantar aí até mesmo uma desvalorização com relação à palavra de Deus, uma zombaria tremenda que o mundo ele traz aí para as pessoas, e as pessoas infelizmente elas aceitam por ser algo assim irônico, né, de uma maneira engraçada aparentemente, então as pessoas elas aceitam com facilidade. Pode ser trazido e pode ser levado para as pessoas de uma maneira engraçada, de uma maneira de várias formas, mas seja cantado, seja falado, mas a questão é que a palavra é a mesma, a palavra não muda. Para você ter ideia, eu estava conversando com algumas pessoas aqui do Ministério de Louvor a respeito da facilidade com que o louvor ele transforma. Por exemplo, a palavra falada, ela tem ali tem o poder, é claro, sabemos disso, mas algumas pessoas ali, através da palavra falada, elas têm uma dificuldade em ouvir. Puxa, tal pessoa falou tal coisa. E agora, por exemplo, a palavra cantada, que são os cânticos de adoração, os cânticos de louvor, enfim, as músicas evangélicas, ou seja, tem ali aquela harmonia toda, tanto entre voz quanto instrumento, que ela tem aquela harmonia toda, e é gostoso de ouvir, né, aquela sintonia toda. E a pessoa ela ouve sem problema, e ela começa, por exemplo, é como você, por exemplo, pedir para a pessoa ouvir uma pregação,
do que você pedir para a pessoa ouvir um louvor. É claro que ela vai querer ouvir um louvor, mas é a palavra da mesma forma. Ou seja, a pessoa ela começa a ouvir o louvor e muito mais que isso, ela começa a cantar os louvores. E a palavra cantada começa a entrar dentro do coração dela, e aí o efeito começa a surgir, começa a acontecer a transformação. Então, exatamente dessa forma, muitas pessoas acabam utilizando a mídia, né, de muitas maneiras, de uma maneira engraçada, e ali no humor, né, até mesmo de maneira cantada, para que as pessoas elas começam a tomar posse daquilo que é errado sem perceber. E aí o nome de Jesus é zombado, né? O nome de Jesus é blasfemado, né? O nome de Jesus é colocado de lado, e os valores, os princípios de Deus, então, são totalmente deturpados, desprezados, só Deus na causa, tá bom, querido? Então, nós entendemos que o Senhor, Ele pede para que nós sejamos ali separados do mal, né? Para que nós venhamos a estar ali indo ao encontro do Senhor. Isso é notório, tá bom? Porque o tempo da tribulação, ele será um tempo terrível, tá bom? O tempo da tribulação, por isso que nós sempre aconselhamos as pessoas a virem à igreja, independente de quem vai cantar, de quem vai tocar, de quem vai pregar, independente disso, mas que as pessoas venham à igreja, venham aos cultos, adorem ao Senhor, permaneçam na presença de Deus, sejam fiéis ao Senhor nos seus propósitos, sejam fiéis ao Senhor no seu louvor, na sua adoração, na sua oração, na sua meditação da palavra, tá bom, querido? Ali na comunhão entre os irmãos, tá bom, querido? Isso é sempre muito bom e faz bem para nós também, tá? Então, isso caracteriza, nós entendemos que o início, né, e esse momento preparatório, porque o que o mundo está vivendo hoje? Um momento preparatório para a tribulação, porque a vinda de Jesus já está próxima, né? Então, algo característico da grande tribulação é o aparecimento do anticristo, né, escatológico, do anticristo ali do final dos tempos. Por que eu falo anticristo escatológico? Eu já te explico. Porque muitos anticristos, eles já surgiriam ao longo da história. Muitos anticristos você pode encontrar, por exemplo, lendo lá no começo, por exemplo, da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo fala a respeito disso, embora ali no tempo de Jesus e muito antes já também muitos falam sobre isso, mas uma passagem que eu gosto muito que fala a respeito disso, para você ter ideia. Olha só, para você ter ideia a respeito de falsos cristos, não do anticristo, né? Aliás, não do anticristo, do filho da perdição, daquele que vai se levantar realmente para fazer todas as coisas, para querer se assentar ali no trono, né, em Jerusalém, aquele que vai restaurar a paz no Oriente Médio. Não estou falando a respeito desse, mas de muitos anticristos, ou seja, muitos que seguem a mesma linha dele. Então, olha o que está escrito aqui em Gálatas, no capítulo de número 1, e no versículo de número, a partir do versículo de número 6, Paulo diz assim: admiro-me que vocês estejam abandonando rapidamente aquele que os chamou da graça, aliás, pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é outro evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando e querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, olha só, ele falando, ainda que ele mesmo venha pregar outro evangelho, e não é para acontecer nem com ele nem com ninguém, mas olha só, ele diz assim, versículos 8 do capítulo 1 de Gálatas: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. E ele repete, como já disse, agora repetimos: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. E aí ele continua dizendo, né? Acaso eu busco a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Tá bom, querido? Então ele continua falando aí mais algumas coisas, mas a questão é que, e a ênfase que eu gostaria de dar para você, o destaque é que entendemos que o apóstolo Paulo, né, ele está falando e alertando justamente aquele grupo de pessoas a permanecerem no Evangelho, né? E algumas pessoas estão comentando, né? A Lúcia Alves está conosco também, Deus abençoe, Lúcia Alves, um abraço para ti, querida.
E a internet está travando, a Cátia está comentando, a irmã Vera comentando aqui não. Pode até ser que esteja dando alguma travadinha, porque esse aplicativo ele exige assim, um sinal mais forte. Então pode até ser que em algum momento aconteça de travar, mas eu acredito que pouca coisa assim, eu acredito que dá para a gente estar relevando, tá bom? Mas vamos lá então, vamos dar sequência aqui para a nossa aula de hoje. Vamos lá. Então, o apóstolo João, ele também faz um comentário sobre esse assunto. E ele diz lá em 1 João capítulo 2, versículo de número 18, ele faz um comentário, eu gostaria de dividir com você essa passagem bíblica, tá? Está escrito assim: filhinho, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram o que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Então você entende o que João disse? Muitos anticristos, o que significa isso? Né? Muitos na linhagem desse que seria o tal do anticristo, né? O grandão lá. Então muitos anticristos, ou seja, muitos que estão aí com essa mesma ideia de pregar que Cristo não ressuscitou, de pregar que Cristo não vai vir, de que esses valores da Bíblia Sagrada não servem para nada, são coisas do passado, de que a Bíblia é um livro antigo. E essas pessoas que falam exatamente sobre isso são pessoas que são anticristos, pessoas que são anticristãs, que se levantam contra tudo aquilo que se diz Deus, contra todo o princípio de Deus. Então, João falando também a respeito disso, e que nós sabemos que eles estão aí no meio. Então, quando nós entendemos isso, nós sabemos que isso é a última hora. Lembrando que, quando nós falamos a respeito de fim de tempos, tá? Nós estamos falando, claro, a respeito de desde a vinda de Jesus, embora, quando nós falamos a respeito da vinda de Jesus, ali sobre a terra, desde a vinda de Jesus pisando sobre a terra, a Bíblia já fala a respeito de últimos tempos, de fim dos tempos, tá? Mas porque muitas profecias já se cumpriram para que a vinda de Jesus ali nas nuvens viesse a acontecer. Então, alguns comentam assim: pastor, mas fim de tempos, já faz tempo que se fala sobre fim de tempos. Sim, a expressão fim de tempos ela é utilizada na Bíblia desde a vinda de Jesus aqui na terra, desde ali o propósito de Deus, João 3,16, tá bom? Onde ele nasceu de Maria e ficou ali 33 anos sobre a terra e subiu para a glória. Desde então, desde dessa vinda de Jesus, já se fala sobre o fim de tempos. Eu vou ler aqui para você o que está escrito em Hebreus, estou com a minha Bíblia aberta aqui, em Hebreus capítulo 1, e no versículo 1 está escrito assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nos últimos dias, quando, querido? Nos últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Aqui, Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, já fala justamente sobre isso. Então, quando se fala a respeito de últimos tempos, desde a vinda de Jesus, né, aqui sobre a terra, fisicamente falando, já se fala sobre isso. Mas João, ele continua falando a respeito desse momento, desse preparatório aqui para a tribulação. Tá? Eu vou ler com você aqui agora, em 1 João capítulo 4, versículos do 2 ao 5. Primeira carta de João, não o evangelho, tá? A primeira carta de João, aquela que fica lá perto de Pedro, lá perto de Judas, 1 João, tá bom? Perto de Tiago, ali perto ali. Então, 1 João capítulo 4, versículos 2, 3, 4 e 5. Está escrito assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês já ouviram que está vindo. Agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque todo aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o mundo fala, por isso, né? Os que falam procede do mundo. E o que no mundo, e o mundo ouve, aqueles que estão no mundo escutam, aqueles que falam as coisas do mundo. Eu vou só
traduzir aqui de uma maneira assim, bem prática, bem simples, bem rápida. A pastora comenta muitas coisas aqui, muitas vezes. Às vezes ela comenta, e eu sempre guardo esses comentários que ela faz. Muitas vezes a gente ouve, só para você ter ideia, muitas vezes a gente ouve, ou muitas vezes as pessoas elas ouvem, por exemplo, uma música, tá passando um carro de som lá na rua, né? E a pessoa ela ouve uma música que está tocando, um jingle de repente, ou a música que está tocando, e a pessoa ela ouve, rapidinho ela começa, aquilo fica na mente da pessoa, ela começa a bater o pezinho, daqui a pouco ela está cantando junto com a música que está cantando no mundo lá fora. E a hora que ela menos percebe, ela está cantando aquela música sozinha, sem perceber. Mas olha só que curioso. Às vezes o louvor que a gente canta na igreja há anos, tem gente que não sabe a letra. Adão já cantava essa música lá, esse louvor lá no Jardim do Éden, sabe? E tem gente que às vezes precisa de letra para cantar uma música tão conhecida e tão, sabe, de tanto tempo assim. Então você percebe o que age nisso, né? Tudo isso para impedir que o nome de Deus ele realmente seja louvado, para impedir que o nome de Deus realmente seja glorificado, mas a gente entende também como acontece esse envolvimento nas coisas do mundo aqui. Porque como está escrito aqui, e Jesus também falou a respeito disso, Jesus falou, aqueles que são do mundo, né, ouvem e dão crédito para aquilo que é do mundo. Então nós entendemos, eu estava até comentando sobre o meu canal, esses canais, eu tenho vários canais no YouTube, mas, por exemplo, eu estava comentando aqui essa semana, no meu canal, nós fazemos um trabalho abençoado, nós montamos, esse vídeo aqui, eu creio que ele vai ser postado exatamente dessa forma, vai ser simplesmente salvo, já vai estar exposto aí, postado no meu canal. Mas eu faço edição de vídeo, faço croma, aqueles fundos bonitos que você vê de fundo, gravado em estúdio, faço edição, faço montagem, faço bastante coisa. Tem vídeo muito bonito, muito legal assim, de assistir, com versículos bíblicos todos estampados. Mas é interessante que são bem poucas visualizações e muitos cristãos, e a maioria dos cristãos, eles têm bem poucas visualizações até mesmo no YouTube, para você ter ideia. Agora, você vê como as coisas de Deus é difícil ser aceitas no mundo aí fora? E o próprio YouTube, eu estou falando aqui, não sei se ele vai recusar meu vídeo por eu estar falando isso ou não, porque o meu vídeo é processado depois de enviado. Mas olha só, até mesmo o próprio YouTube, alguns vídeos ele não indica, sabe? Ou seja, ele não indica, mas os vídeos do mundo, sabe? Eles são bombardeados, uns vídeos assim totalmente tolos que dizem absolutamente nada e te fazem ficar menos inteligente se você assistir, para você ter ideia, o nível da coisa como ela é. E quanto menos fala, parece que melhor, né? O mundo parece que quanto menos se mostra, parece que para o mundo a cultura é mais elevada. Mas enfim, querido, é um bombardeio, são milhares e milhões de visualizações daquilo que não serve para nada, absolutamente nada, mas nem para aprender alguma coisa. Então o mundo aceita aquilo que é dele. Agora, me admira de muitos cristãos não valorizarem as coisas que são de Deus. Disso eu me admiro. Eu vou falar que nem Paulo, disso eu me admiro. Nós temos tantos trabalhos, tem trabalho, para você ter ideia, que tem 5 ou 6 visualizações. Ei, mas espera aí, onde é que estão os irmãos da igreja? Onde é que estão os cristãos? Que buraco que eles estão? Né? Assistindo às vezes piadas ou pegadinhas disso, daquilo, ou vendo o quê? Né? Se nem os cristãos muitas vezes incentivam aquilo que é feito para Deus. Olha, então às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque estamos vivendo no final de tempos, tá? E nós sabemos que muitas coisas vão envolver, né? E assim como diz, claro, essa passagem, eu sei disso, é dita lá para os judeus, eu sei disso, tá? Mas eu vou trazer aqui para o meu tempo, tá? Eu estou explicando para você, de repente, não pensar assim, pastor, você está fugindo do contexto. Não, eu sei que é daquele contexto, do final de tempos e tribulação. Mas eu vou trazer para esse contexto nosso aqui, para esse assunto nosso aqui. Vou isolar o versículo e trazer para esse tempo nosso aqui. E olha só, lá está escrito assim, a palavra do Senhor diz assim, que no final dos tempos, se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados, nem eles se salvariam. Ou seja, quando eu falo escolhidos, eu sei que está falando de judeus, mas pelo que a gente vê, pelo que a gente entende, no final dos tempos, se Jesus demorar muito para vir, nós entendemos que nem os eleitos, eles vão se salvar, porque é um envolvimento tão grande com aquilo que não é de Deus, e as coisas que são de Deus acabam ficando para trás, sabe, assim, nos assusta, na verdade, traz um certo espanto para cada um de nós. Mas eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus
por você estar aqui, por você estar conosco. É por isso que eu sempre digo, é importante você estar assistindo, sim, claro, é importante, mas é importante você compartilhar com outras pessoas, para que esse evangelho, para que essa palavra chegue até outras pessoas, para que outras pessoas possam tomar cuidado por causa do tempo que nós estamos vivendo. Tá? Por causa do tempo que nós estamos vivendo, e esse tempo e esses espíritos que muitas vezes envolvem a pessoa e que fazem com que a pessoa comece a entender e comece a achar que tudo isso é normal. Ai, pastor, eu estou assistindo uma novelinha, pastor. Ai, novela, pastor, quando eu vejo a novela dá vontade de chorar, pastor. Eu fico assim todo emocionado e não sei, o negócio toma conta do meu coração, eu quero assistir o próximo capítulo. Cuidado. Cuidado para Jesus vir e você não ficar com os próximos capítulos, tá? Esquece, negócio de novela, são coisas assim totalmente consagradas. Bom, tem um ali que eu creio que se salva, que tem na Record, que passa algum princípio de palavra, que é o Gênesis, está passando, né, lá no canal da Record, e eu acabei vendo alguns capítulos para ver o que tinha de interessante lá, e até mesmo tem algum princípio de Deus, mas fora isso, querido, é algo assim, sabe, totalmente perverso, coisa assim que, para tomar o tempo realmente das pessoas, para que elas não se envolvam com aquilo que é de Deus, não se envolvam com a palavra de Deus. Então toma cuidado, tá? Fica atento, fica ligado e desfrute, né, daquilo que é de Deus, desfrute daquilo que Deus tem de melhor para a tua vida, tá bom? E às vezes as novelinhas, né? Às vezes as minisséries da Rede Globo, né? Aquela coisa podre lá de Rede Globo, às vezes, sabe? Então, querido, se envolva com a palavra de Deus. A gente tem documentários aqui, a gente tem palavras, tem pregações de vários pastores, sabe? De vários homens de Deus. A gente tem aí documentários, a gente tem aí ministrações, tem filmes aí em nossos canais até mesmo. Nós temos aí muitos trabalhos abençoadores. Eu estou buscando meios de chegar até você da forma musical também, de louvores, mas nós temos várias maneiras aí de poder nos envolver ali e entretenimento para a tua vida, tá? Então, se envolva com aquilo que é de Deus e gaste seu tempo, invista seu tempo nas coisas que são de Deus. Nós investimos nosso tempo para te abençoar. Então, querido, Maria Antônia deixou um comentário aqui. Mais ou menos ainda Gênesis na Record. É isso mesmo, Maria, mas mais ou menos. Alguma coisa a gente tem que filtrar ainda assim, né? Mas assim, querido, se firma naquilo que é de Deus. Eu tenho certeza que Deus, ele tem o melhor para você. Ele vai alegrar o teu coração o tempo todo, tá bom? Olha só, por exemplo, só o fato, por exemplo, de eu estar ministrando algo assim, algumas pessoas já deixaram de estar nos acompanhando, para você ter ideia, né? Só para você ter ideia do grau, do nível, né, de que isso acontece, só para você ter ideia, né? A gente estava com algumas pessoas, agora algumas pessoas já estão a menos. Então você percebe, querido, que esse é um assunto, esse é um fato que vai pegar um acontecimento que vai pegar muitas pessoas de surpresa, né? Mas ainda assim o espírito desse mundo tapa ali os ouvidos de muitas pessoas para que elas não ouçam e elas sejam pegas de surpresa. Para você ter ideia, eu vou ler para você um versículo aqui, já vou voltar para o assunto, é um versículo que Deus trouxe no meu coração agora, mas eu vou ler esse versículo e vou já voltar aqui para o nosso estudo, embora isso faça parte do contexto, mas está escrito assim, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, está escrito assim, eu vou ler a partir do versículo 3, tá? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas se o evangelho está encoberto, para os que estão perecendo está encoberto. Você percebe? Algumas pessoas falam assim, o evangelho não está fazendo diferença nenhuma na minha vida, evangelho para mim não é nada, a Bíblia para mim não surte efeito, isso para mim é só um livro cansativo. Olha só, se o evangelho está encoberto, para os que estão perecendo está encoberto. Por quê? Porque o príncipe desse mundo já tapou os ouvidos ali e está começando a tapar a visão. Agora eu vou ler para você o versículo 4 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Diz assim, o Deus dessa era, ou Deus desse século, ou príncipe desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes, né? Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, você percebe a gravidade de tudo isso,
né? Então, muitas pessoas, quando elas recuam, quando elas não têm mais o desejo de ouvir a palavra de Deus, de ouvir estudos da palavra de Deus, de ouvir ali, passar momentos de reflexão daquilo que é da parte do Senhor, de cantar louvores ao Senhor, de trocar as coisas de Deus por coisas do mundo, de trocar músicas de Deus, canções celestiais por canções desse mundo, dessa vida, querido. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, eu acredito que fala bastante, né, para tudo isso, tá legal? E filmes, exatamente, Maria, filmes também, né? Muitos filmes aí, tem filmes bons, filmes de Deus, né? Muitos filmes bíblicos aí. Eu sempre indico, eu sempre coloco, sempre posto aqui links de filmes que são bons, né? Links de filmes assim que são agradáveis. Eu sempre posto aqui quando eu estou batendo um papo aqui com os meus amados, tá? E até o final desse estudo, dessa aula, eu vou estar postando aqui alguns links. Lembra eu, tá? Tá postando aqui alguns links. Eu estava até assistindo um filme ontem, um filme em forma de desenho animado. Eu estava assistindo com o Paulo Vitor sobre O Peregrino. Eu estava assistindo ontem. O Peregrino, querido, e eu acredito que é um filme que a gente devia assistir uma vez por mês, pelo menos. O Peregrino. Eu creio que é um filme que todo cristão deveria assistir pelo menos uma vez por mês. É um filme assim que fala a respeito da batalha do dia a dia, da batalha do cristão, do dia a dia, sabe? E coisas assim que acontecem estão ali prontas e intencionadas a nos desviar do Evangelho. Bom, eu coloquei o link aqui para você, exatamente desse filme chamado Peregrino. Eu coloquei aqui para você, tá? E depois aí você pode estar clicando, tá bom? Para estar assistindo esse filme aí. Eu tenho certeza que vai ser bem, você vai passar um domingo aí mais abençoado, tá bom? Do que você passaria assistindo o filme Peregrino, tá? Bom, deixa eu voltar aqui para o meu estudo bíblico agora, tá? Então, João, ele fala a respeito exatamente desse assunto, né? Mas no primeiro século nós entendemos também que isso acontecia, tá? No primeiro século ali, no tempo de João, né? Isso era muito, muito comum. Então, no primeiro século, os cristãos eles reconheceram que o Império Romano, que era o império da época, que era o império que determinava, que predominava na época, né? Que era uma espécie de um sistema do anticristo. Ele era sustentado por esse sistema de anticristo. Ele era nessa visão, nesse formato, eu posso chamar assim, tá bom? Esse império ele era muito violento, ele era muito opressor, que são características do ministério do anticristo, tá? E liberado ali por imperadores que se intitulavam deuses. Não sei se você sabe, por exemplo, que os Césares, pastor César, sim, César Augusto e os outros, o César, alguns daqueles que estavam ali no tempo de Jesus, principalmente ali bem no tempo de Jesus, não sei se você sabe, ele tinha essa característica. Por exemplo, eles tinham, se você parar para você estudar, por exemplo, bom, o livro de Flávio Josefo, a História dos Hebreus, mas também outros livros, eles falam alguma coisa assim. Mas se você for estudar assim na teologia, você separar a respeito do assunto, estudar sobre os Césares, você vai ver que eles tinham essa linhagem homossexual. Se você parar para analisar, eu vou dar uma dica para você aqui agora. E também eles eram tidos assim como deuses. Por exemplo, se você, por exemplo, parar para você analisar a saudação que davam para Maria, por exemplo, Maria, o anjo disse a ela, salve Maria. Ele não disse salve, ele disse Ave Maria. Ave é uma expressão que se usava para César. César era tido e era visto como um deus da época, né? Era um deus. O rosto dele estava na moeda. Então César era como que um deus da época. Então ele era visto, ele era tido como um deus. Então, se você parar para analisar a maneira com que eles reinavam, a maneira com que eles, tanto os Césares como também os Herodes, né? E essa linhagem aí, eles eram assim muito violentos e eles eram totalmente anticristãos. Totalmente anticristãos. Jesus já fez essa separação quando ele estava mostrando lá a moeda que tinha o rosto de César. Ele disse assim, olha, tá vendo? Dai a César o que é de César. Ou seja, é o Deus de vocês, é o Deus dessa época. E dai a Deus o que é de Deus. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo separação entre dois reinos. Ele estava fazendo separação ali
diante das pessoas, daquilo que é do mundo, pronto, e aquilo que é de Deus. Ele estava mostrando ali essa separação. Então esse império aí romano, e nós entendemos que é assim até hoje, né? Lembra a importância que eu comentei sobre a importância e a preocupação de eles mostrarem que Cristo não ressuscitou? Ó, eu vou falar isso para você, eu estou aqui na escola bíblica. Compartilhe esse vídeo, por favor, pelo amor de Deus, com tantas outras pessoas que têm essa dificuldade de enxergar exatamente isso. Eu comentei sobre isso na minha aula de teologia, na última aula. Eu montei essa sim, ela está toda editada, toda trabalhada. Eu postei aqui, ó, aula de teologia, curso de teologia, aula de número 4, tá? Eu falo exatamente sobre isso. Eu falo exatamente sobre esses acontecimentos. Sobre o que você fala, pastor? Sobre o fato de o desejo, sabe, de o Império Romano, que ele tem ali de mostrar, sabe, que Cristo não ressuscitou. Pastor, que interesse é esse? Sim, olha só, e eu postei esse vídeo já, hoje é dia 6, eu postei esse vídeo ontem, mas eu postei pela manhã, faz tempinho já que está aí. Olha, você sabe quantas visualizações tem? Nós temos nossos alunos de teologia, nós temos a igreja, nós temos ali tantas pessoas que nós temos contato, né? Tenho aqui 1.980 inscritos só no canal, para você ter ideia, mais quase 5.000 ali no Facebook. Sabe quantas visualizações nós tivemos? 9 desse vídeo postado e todo editado. E aí, o que você acha que predomina no mundo? Evangelho? Negativo, não creio nisso. Não creio nisso, porque muitas vezes nem no meio do cristianismo isso acontece, né? Até o próprio cristão, muitas vezes, ele tem essa dificuldade. Eu vou colocar o link aqui, ó. Eu vou colocar o link, tá? Aí depois você assiste, tá bom? Eu coloquei o link aqui da minha aula de número 4 de teologia. Depois, por favor, assiste aí, tá? E eu estou mostrando aqui a importância a respeito do a importância ali dos como que eu digo, de Roma, ele querer ali mostrar Cristo crucificado. Por quê? Porque o cidadão lá de Roma, quando ele levanta aquela cruz, ele mostra para todas as pessoas o que ele faz. Ali na cruz tem Cristo crucificado. E você sabe o que acontece? É aquilo que ele está pregando. Não, pastor, mas ele fala que Cristo ressuscitou. Ele fala só com a boca. Ele fala só com a boca. O que ele está pregando está aqui, ó. Não é tic-tac, não. Mas o que ele está pregando, fala aqui, ó, na mão dele. E ele está falando aqui, mas está pregando aqui. Sabe? Mostrando Cristo crucificado. É a mesma coisa que aqueles soldados lá, eles receberam suborno, sabe? Para justamente as pessoas entenderem e perceberem que Cristo, elas tinham sido simplesmente roubadas do túmulo, né? Cristo tinha sido roubado do túmulo e não ressuscitado. É por isso que ele colocou aqueles soldados lá e depois vieram com aquela conversa, né? Dizendo que Cristo não tinha ressuscitado. Primeira coisa, se o túmulo não se abrisse, eles iriam dizer, ó, Cristo está morto, tá vendo? Está lá dentro. Ele não ressuscitou coisa nenhuma, o corpo está lá dentro. Como o túmulo se abriu e eles entenderam isso, foram impactados por isso, o que aconteceu? Eles disseram, olha, e eles viram isso, tá? Eles disseram, olha, o corpo foi tirado, roubado pelos seus discípulos. Como é que o corpo ia ser roubado pelos discípulos com um exército, a elite do exército lá vigiando o túmulo, a sepultura? Como que ia ser roubado? Então, querido, tinha que ter mais fé para entender que foi roubado do que a ressurreição, né? Então nós entendemos, querido, que existia... Deixa eu responder uma pergunta aqui da Maria. A Maria está com a pergunta aqui. Então, ó, depois que acabar esse trabalho aqui, querido, ó, assista esse vídeo da nossa aula de teologia. Tem muita coisa aqui boa, muita coisa interessante, onde o vídeo é totalmente ilustrado, tá? Eu falo e eu mostro também as coisas, mostro ali os versículos bíblicos também que são ministrados, também os assuntos, coisas, situações, eu mostro tudo ali. Então, assista esse link que eu coloquei aqui sobre a nossa aula de teologia de número 4. Essa que eu vou postar depois também aí no grupo do WhatsApp, sabe? Essa que eu vou postar no grupo do WhatsApp. E essa que eu vou postar também
Aí no... Aliás, eu coloquei agora, depois que você chegar na tua casa, depois que você acabar de participar desse estudo, aí acabei de colocar de novo, acabei de postar de novo no grupo da igreja, depois você vai estar assistindo no grupo da igreja, tá bom? Mas eu vou responder aqui a pergunta da Maria Antônia, tá? A primeira pergunta que ela fez foi a seguinte, eu vou estar respondendo aqui, ó, você pode estar interagindo, tá? Você tem toda a liberdade de estar interagindo, esse é um bate-papo, não é uma pregação, tá? Não é simplesmente um estudo ministrado, é uma aula, a gente vai estar interagindo aqui. Pode fazer sua pergunta, seu comentário, você fica à vontade. Bom, mas a Maria Antônia, ela perguntou o seguinte primeiro aqui, César é um título? Sim, César é um título. Como também Faraó é um título, como também Herodes é um título, né? Rei é um título, né? Assim, dessa forma também César é um título, tá? Deixa eu ver a outra pergunta aqui. A mensagem subliminar está mostrando a cruz do Cristo morto. Sim, exatamente, Maria. A mensagem subliminar mostra ali o que eles realmente querem dizer, né? Então César, segundo estudos, a Bíblia, aliás, segundo estudos paralelos, né, mostra a respeito de os 12 Césares, né, que existem ali no tempo de Jesus. É como, por exemplo, Herodes. Eu sempre comento, né, no tempo de Herodes. No tempo de Herodes, se fala assim, por exemplo, morreu Herodes, mas daqui a pouco se fala assim, Herodes estava lá e prendeu Tiago, daqui a pouco Herodes prendeu também Pedro. Eu falo assim, rapaz, mas o homem ressuscitou? Não, um outro Herodes, né? Tinha vários Herodes. Então, ou seja, era uma hierarquia, né? Era uma classe ali, né? Melhor dizendo. Então, Herodes é um título também, tá? Eu vou colocar aqui para você o nome dos 12 Césares. Eu vou colocar aqui para você, tá? E foi muito bom até você comentar sobre isso. Eu vou estar colocando aqui para você. E seria até legal a gente poder um dia estar estudando sobre isso, né? Tá aí, os 12 Césares, né? E tá, deixa eu fazer mais alguma coisa aqui. Então tá aí o nome para você, né? E tá, então é interessante um momento desse a gente poder estar estudando, né, sobre a vida de Júlio César, né? Sobre a vida de César Augusto, de Tibério César, do Calígula, né? De Cláudio e Nero e aquela coisa toda. Então, é a linhagem de César, aquilo ali, é a linhagem de César. Então, querido, se você, por exemplo, parar para você estudar sobre a vida de alguns desses, né? De Nero, de algum desses, querido, é um negócio assim bem louco mesmo, é algo assim bem, surgiram assim carrascos nessa história cristã, e que aqueles que foram antes de nós, eles passaram assim por muitas lutas, por muitas dificuldades para permanecerem na fé e, claro, o testemunho deles chegar até nós e nos edificar. Foi assim algo tremendo daquilo que aconteceu com muitos cristãos, coisas horrendas, coisas absurdas. Os próprios apóstolos, os 12 apóstolos, né, já percebemos isso, né? E ali também através da vida do apóstolo Paulo, você percebe ali a respeito de como seria. E aquilo que eu falei, a respeito de testemunho. Algumas pessoas, elas entendem de uma forma equivocada quando a Bíblia nos mostra, ali no livro de Atos dos Apóstolos, tá? Quando abrimos ali a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, ali no capítulo de número 1, Atos capítulo 1, ali no versículo de número... Eu vou ler a partir do versículo 8, está escrito assim, só para você ter ideia. Jesus ali no Monte das Oliveiras, vou trazer você para o contexto, para a história. Jesus no Monte das Oliveiras, conversando ali com seus discípulos, dando as últimas instruções, daqui a pouco ele começa a falar algumas coisas. Olha, vocês receberão poder do Espírito Santo, que há de descer sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e confins da terra. Tá? Vocês vão ser minhas testemunhas exatamente nesse tempo. Eu vou estar mandando esse versículo para você. Diz assim, olha, vocês vão ser minhas testemunhas. Está aí a passagem. Mas essa expressão testemunha, ela é muito poderosa. Essa é a palavra-chave do versículo, olha só. Essa é a palavra-chave. Claro, tem tantas outras coisas aqui, mas eu gostaria de destacar essa aqui. Então, essa é a palavra-chave para aquilo que eu vou falar agora. Testemunha. Quando ele usa essa expressão testemunha, se você for ver no contexto, no sentido original da palavra, está falando assim a respeito de morte. Está falando realmente a respeito de entrega. Não está falando simplesmente a respeito de um missionário, vou testemunhar lá em Nova York, né? Vou testemunhar lá em Los Angeles, né?
lá na Califórnia, você testemunha lá, você é missionário lá, vou testemunhar lá em Dubai, sabe? Oh, irmãos, aí é fácil ter testemunha, né, poxa? Aí tá molezinha, né? Aí tá molezinha. Então, quando se fala a respeito de testemunha, é literalmente testemunha. Testemunhar no sentido de a pessoa realmente se entregar, sabe? E morrer, a ponto de morrer por causa do Evangelho. Porque Jesus disse que aquele que ama a Ele menos, ama Ele menos do que a família da pessoa, do que os afazeres, do que os amigos, enfim, as coisas que a pessoa tem. Ou seja, então, quando nós amamos menos a Jesus do que essas coisas, Jesus disse que nós não somos aptos, não estamos aptos realmente para ser discípulos do Senhor. Até mesmo quando Jesus foi se consertar com Pedro, né? A expressão é: Pedro, você me ama mais do que esses? Esteja ele se dirigindo a peixes, esteja ele se dirigindo aos amigos, esteja ele se dirigindo ao trabalho ou à pescaria, esteja ele se dirigindo a isso. Mas a questão é que Jesus deixou bem claro: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, alimenta elas, tá? Dá ali sustento para elas, incentiva elas, encoraja elas. Por que encorajar? Porque momentos que vão nos desencorajar vão estar surgindo diante de nós. Então, esta é a necessidade de nós sermos encorajados. Então, quando se fala a respeito de testemunho, está falando literalmente de aflição. Tá? E isso que nós precisamos estar comentando. E muitas pessoas, quando passam aflições, sabe o que elas fazem? Elas dão as costas para Deus. Aí que seria o momento realmente de elas provarem e mostrarem que são cristãs, né? Aí elas dão as costas para Deus. Eu não quero mais Deus, eu não quero mais Jesus, porque eu estou passando por tribulação, Jesus nem dá bola para mim. E é justamente isso que Jesus está fazendo. Ele está olhando justamente para você. Nos momentos de maiores aflições da nossa vida, são os momentos que os olhos do Senhor estão colocados, voltados para nós, querido. Jesus quer ver realmente, contemplar a nossa reação. E com aflição ou sem aflição, nós precisamos continuar sendo de Deus. Amém, querido? Glória a Deus por isso. Não perca a oportunidade de glorificar o nome do Senhor, tá bom? Por aquilo que você é, né? Por aquilo que você realmente tem, né? Por aquilo que você realmente faz, tá? E então, vamos lá, vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico, né? Bom, a Maria também comentou aqui, agora que eu vi aqui no comentário, a respeito do César, nome César, o que o César significa. Bom, é como, por exemplo, um título Herodes, né? É como, por exemplo, é simplesmente um título, né? É como, por exemplo, o Herodes, o fato dele ser um título, por exemplo, César, ele ser simplesmente um título, é como, por exemplo, é claro, se nós olharmos, por exemplo, para pastor, é alguém que apacenta, mas assim, ele é um título, por exemplo, um diácono. O que significa diácono? Ele tem um significado original da palavra, né? Mas ele é simplesmente um título. Agora, vamos ver o que significa o nome César? Vamos lá, vamos pro dicionário? Vamos ver o que significa César. Aliás, você sabe o que significa seu nome? Todo nome ele tem um significado, tá? Mas é interessante a gente poder ver a respeito do significado do nosso nome. Eu me lembro que quando nós fomos ali colocar nome nos nossos filhos, nós olhamos o dicionário, né, procuramos o dicionário para saber realmente o que significava, qual era o significado dos nomes que tínhamos no coração de pôr nos nossos filhos, né? Porque muitos colocaram nomes assim porque ouviram, porque acharam bonito, né? E acabaram colocando nomes assim pesados, né? Que quando vão chamar seus filhos, eles já estão praguejando, já estão falando coisas assim que não são boas, né? Por exemplo, Jabes, Jabes significa dores, né? É como se a mãe toda vez que estivesse chamando o filho, estivesse dizendo assim: ô menino de dores, vem, ô homem de dores. Cara, então tem coisa assim que não flui, não flui, né? É como se estivesse profetizando algo já difícil para a vida da pessoa. Então não é algo assim que flui, não flui coisa boa. Então, primeiro eu vou ver sobre, depois a gente vai estar vendo sobre o significado, né, do nome César. Bom, eu vou estar colocando aqui para você, tá? Vou estar colocando aqui para você sobre o que o dicionário nos diz a respeito do significado do nome César. Esse YouTube, ele tem horas que ele zomba de mim. Ele põe só metade
do comentário e outra metade ele não aceita muita informação. Então postei aqui, né, o que diz o dicionário ali num todo. Agora nós vamos ver aqui sobre o nome César. Agora nós vamos ver o que significa ali. Isso é um título, né? Isso é um título. César, na verdade, ele é um título. Então muitas pessoas elas perguntam assim a respeito do que significa César. Bom, César, acabamos de comentar, né? Ele era um ditador romano, né? E é o nome ali que é dado em latim, né? Que César vem do plural Césares. E ele vem aí exatamente desse nome. Mas não mostra ali diretamente a respeito de... o título significa isso, né? O nome, ele tem um significado em si, né? O nome ele tem esse significado. Mas o título ele não significa exatamente nome ou título César significa isso. Porque o título ele já foi dado ali diretamente para o nome, né? Mas nós entendemos aí a respeito dessa família, essa hierarquia, essa colocação. Eu vou dar uma dica para você. Às vezes pode ser que vocês tenham dificuldade em vocês procurarem algum tipo de dicionário na Bíblia. Quando vocês forem entrar em algum dicionário, vocês entram em dicionário, ou dicionário cristão, né? Ou dicionário evangélico, ou dicionário cristão, dependendo da expressão que você vai usar. Mas se você tiver também intenção, essa enciclopédia é muito rica. Você pode usar a enciclopédia de Barça, ou a enciclopédia, até mesmo Wikipédia. Wikipédia é uma dicionária livre, mas é uma dicionária muito rica, tá? E ela tem bastante coisa assim legal, bastante coisa assim que pode ajudar ali diretamente em alguma pesquisa, tá? E agora vamos ver aqui o significado do nome César. O que significa César? Vamos lá. Eu vou colocar aqui para você também, tá bom? A respeito do significado. Pastor, eu tenho dificuldade de procurar, tá? Não tem problema, eu vou colocar aqui para você. Mais uma vez, né? Ele me bloqueou até fartas aqui. Vamos lá. Eu vou estar colocando aqui a primeira parte, tá? Agora vou estar colocando aqui a segunda parte do significado, né, do nome César. Tá aí todinho para você, tá bom? Significado do nome César. Então, tem ali, na verdade, né, o significado em si, mas não diretamente ali pela maneira com que eles agiam, né? Como eu comentei, todo nome tem um significado. César cabeludo. Todo nome tem um significado, né? Mas não pelo fato de eles serem o que eles eram, né? Tinha ali diretamente o nome, né? Mas, enfim, era esses dominados pelo Império Romano. Eu acredito que ainda que fosse um outro significado, não cabeludo, eu acredito que fosse outro significado, mas mesmo sendo ali, estando eles nesse topo do império, como Roma estava no topo do império na época, e está ainda no topo do império, nós chamamos assim, né? Porque até hoje Roma predomina, né? Se você for, por exemplo, falar a respeito de uma autoridade ou de alguém representante de autoridade, por exemplo, religiosa, né? Vou usar essa expressão, se leva o Papa, por exemplo, para se representar a autoridade religiosa, até mesmo algum padre, algum arcebispo. Mas não se fala de pastor para representante de autoridade religiosa, não, né? Mas, então, por exemplo, é o Papa que vai fazer aquelas viagens, por exemplo, de um lado para o outro no mundo aí, levando uma suposta, né, paz, sabemos disso, né? E tentando fazer aliança entre países, aquela coisa toda. Nós sabemos muito bem o que tem por trás disso, mas, ou seja, nós somos os papas, né? Então nós sabemos o que tem por trás disso. Até pouco tempo atrás, quando a Rede Globo ela saía do ar da sua programação, você sabe quem é que dava abertura? Era um padre e às vezes um rabino. Ele era um padre e às vezes um rabino que ele era ecumênico. Pastor ecumênico, mas ele era rabino, mas ele era ecumênico. Ecumênico é aqueles caras que, independente do que uma acredita, o outro acredita, para ele tanto faz. Ele acredita no dele e tanto faz, mas ele acredita em parte daquilo que o outro diz também. Ele aceita todo tipo de ideia. Ele não é aquele grupo, vamos dizer assim, separado
Quando eu falo separado, eu não estou dizendo assim, eu sou cristão, os outros não podem se aproximar de mim. Não, separado na sua mente, na sua maneira de pensar. O cristão, ele sim ouve opiniões, mas na mente dele está princípio de Deus, né? Aquilo que está escrito em Romanos, no capítulo de número 12, né? Romanos, capítulo de número 12, fala justamente sobre isso, né? Ele diz assim, primeiro versículo, fala para que nós venhamos a prestar nosso culto racional, né? E no segundo versículo, diz assim, olha só, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não deixar as informações e as instruções do mundo tomarem nossa mente, nosso coração, quando se trata de crença, né? Mas nós sim transformamos. Então o ecumênico não, o ecumênico ele lê a Bíblia, mas ele também acredita nos patuás, né? Ele acredita em tanta coisa aí e para ele tanto faz, né? Para ele o importante é ser feliz, né? Como muitos até mesmo comentam, né? O importante é ser feliz e nós sabemos que as coisas elas não são bem assim. Bom, Davi Daniel está chegando juntamente conosco. Deus abençoe, Davi, um abraço para ti. Mas eu vou dar mais uma palhinha aqui sobre o nosso bate-papo, sobre o nosso estudo dessa escola bíblica de hoje. Então, no primeiro século, o que nós entendemos? Nós entendemos que houve tudo isso, né? Como João mesmo ele disse, que eles reconheceram a respeito desse espírito do anticristo, né? Pelo fato de a pessoa ter o Espírito Santo de Deus. Então ela reconhece o espírito do anticristo, né? Ela reconhece aí que aquilo que vem, o contrário, aquilo que de certa forma vem eu sempre comento aqui em casa, que aqueles que são de Deus, eles ouvem a voz de Deus. E quando eu falo ouvem, eles guardam aquilo que é de Deus, eles gravam aquilo que é de Deus, eles valorizam aquilo que é de Deus, tá? Quando, por exemplo, Jesus ele teve ali o primeiro discurso, a primeira pregação, a primeira palavra que ele ministrou, o que aconteceu? As pessoas elas foram embora. Por quê? Porque elas não eram de Deus. Elas acharam que aquilo não era para elas, ou seja, elas queriam se amoldar a palavra à vida delas, aos padrões pecaminosos delas. Elas não quiseram se amoldar à palavra de Cristo. Assim, nós entendemos também que muitas pessoas dizem assim, hoje o culto foi fraco, hoje essa palavra aí foi paia, essa palavra não é nada, essa palavra muito... Então o que nós entendemos? Nós entendemos que as pessoas elas não são de Deus e elas de certa forma, Deus abençoe, e elas de certa forma, elas acabam procurando e querendo se amoldar às coisas que são de Deus. Então, aliás, elas querem que as coisas de Deus se amoldem a elas. Então, nós entendemos que é totalmente o contrário. Nós precisamos nos amoldar, nós precisamos deixar Cristo. E olha, quando vem o molde na nossa vida, é um momento que eu chamo de um momento glorioso na vida do cristão. Sabe por quê? Porque é justamente essa hora, exatamente esse momento, que o Senhor ele quer fazer algo precioso em nós, porque Ele quer moldar, Ele quer deixar nós exatamente como Ele gostaria que fosse, né? Então, nessa hora a gente sai fora, a gente sai do barco? Não, é nessa hora que Jesus quer realmente nos fazer ser parecidos com Ele. Ele está dando essa oportunidade para nós. Às vezes as pessoas falam assim, o molde está muito duro, eu vou sair daqui, não vou mais na igreja, não vou mais ler a Bíblia. Bom, perdendo a oportunidade, né? Cafezinho abençoado aqui. Então, João estava falando exatamente disso, né? Mas nós entendemos também, querido, que a grande tribulação ele é um sistema muito pior do que o sistema dos Césares, tá bom? Nós entendemos que o tempo da tribulação é um tempo muito pior do que os sistemas dos Herodes, matar aquela criançada toda. É muito pior que isso, do que o sistema de Faraó, escravizar o povo, né, lá no Egito. É muito pior do que isso, tá? Então, a grande tribulação nem se compara a isso, tá? É algo assim totalmente terrível, tá bom? Mas fica tranquilo, fica em paz. Se você entregou tua vida para Jesus, se você desceu as águas do batismo, se você permanece fiel em Deus, nos seus propósitos, na sua vida com Deus, na sua comunhão com Deus, na sua comunhão com os irmãos, querido, a tribulação pode ser o que for, ela não é para você, é simplesmente para os que ficarem aqui. Nós estamos estudando essa passagem, porque é da palavra de Deus também. Não gosto desse assunto. Também é da palavra de Deus.
A mesma palavra de Deus que fala sobre prosperidade, sobre bênção, sobre a nossa família, que é o que vamos ministrar hoje à noite, fala sobre tantas coisas, também fala a respeito desse fim de tempos, fala também a respeito de tribulação, fala a respeito de tantas coisas assim. Mas o Senhor, Ele está nos ensinando através desses alertas a vencer tudo isso e a não passar por esses problemas aí, tá? Glória a Deus. E nós entendemos que ele é chamado, esse anticristo, esse que vai reinar, né, no tempo aí da tribulação, ele é chamado de o homem do pecado. Ele é chamado também de o filho da perdição. Ele é chamado de abominável da desolação. Para você ter ideia, olha as características aí, olha a maneira que o sujeito é conhecido, só para você ter ideia, né? Então eu vou encerrar isso aqui com o que eu comecei, tá? Eu vou encerrar porque eu comecei, para a gente não parar ali no meio da conversa, mas eu vou ler para você aqui então o que está escrito em Mateus capítulo 24, no versículo 15 da palavra de Deus. Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 15 da palavra de Deus está escrito assim: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Aqui eu não vou entrar muito nesse assunto, mas o Daniel ele fala também a respeito disso, né, a respeito desse assunto, que o anticristo ele vai se levantar, ele vai entrar no templo, o terceiro templo, esse que está sendo reconstruído em Jerusalém, ele vai entrar no templo, ele vai querer ser adorado, ele vai querer adoração, aí vão entender que sacrifício, né, vão entender que realmente aquele não é o Messias, porque o Messias não faria isso, e ele vai querer que adore a sua imagem, o Messias não faria isso, e aí vão entender que ele não é o Messias, mas aquele que eles crucificaram é o Messias. Aí que eles vão entender, aí o anticristo vai vir mesmo para assolar os judeus da face da terra, porque eles não vão fazer a vontade do anticristo, eles vão vir para assolar mesmo, ele vai vir para assolar mesmo, para derrotar, para derrubar os judeus. Mas aí entra a palavra do Senhor que diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí entra a palavra do Senhor que diz também que eles vão clamar e o Senhor vai entrar com providência aí sobre a vida deles, aí onde eu comentei por várias vezes em vários estudos que o Senhor vai descer ali sobre o Monte das Oliveiras, aí sim de uma maneira visível os montes vão se fender e Jesus vai entrar aí como resgatador também do povo hebreu, do povo judeu, tá bom? E 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4 em diante, aliás, eu vou ler a partir do versículo 3, tá? 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, versículo 3 ao 6, está escrito assim: não deixem que ninguém os engane. O homem do pecado, o filho da perdição, ele se expõe, se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar no santuário de Deus. Aqui, Paulo está falando sobre, né, lá é Jerusalém, sobre Israel, sobre aquele tempo lá, tá bom? E também continua dizendo assim, aqui, sentar no santuário de Deus, proclamando que Ele é Deus, Ele mesmo é Deus. Então, olha só o que Ele vai fazer, né? Aí, aquilo que eu acabei de falar para você, acabei adiantando em comentário, mas aquilo que eu acabei de falar para você. É o que eu falo para você, às vezes eu não cito o versículo, mas eu falo do princípio, então acaba dando nisso mesmo. Mas vamos lá. Não se lembram de que quando vocês ainda estavam, de quando eu ainda estava com vocês costumavam falar essas coisas, né? Eu acabei de falar isso para vocês, está escrito, né? Eu falava isso para vocês já. Agora vocês sabem que o que está detendo para que ele seja revelado, para que ele se mostre, né, no seu tempo, ou seja, então algo está detendo ele, o anticristo, para que o anticristo ele seja revelado, para que ele se mostre ali realmente no tempo, né, em que essas coisas vão acontecer. Pastor, mas o que está acontecendo? E o que está detendo ele para que ele aconteça? Jesus falou assim a respeito quando ele, um pouco antes dele subir, ele disse assim: eu vou para o Pai, porque o príncipe desse mundo está para chegar e eu não tenho nada com ele. Ou seja, então, o que estava detendo o reinado, né, de Satanás no mundo é a presença de Jesus, era a presença de Jesus na época. Então, quando Jesus ele subiu, aí Satanás deitou e rolou aí na vida das pessoas que não são de Deus.
Então, o que nós entendemos? Eu não sei se eu falei isso alguma vez em algum estudo aqui, mas ela tem uma... É que tem muita coisa guardada aqui, mas às vezes ela fica guardada e na hora certa Deus traz. Mas enfim, mas isso tem a ver também porque muitas pessoas acreditam em tribulação, em arrebatamento depois da, da tribulação, ou no tempo da tribulação, ou enfim, mas isso não é verdade, porque olha só, isso é tipificado também. Olha só o que nós entendemos. O Espírito Santo, olha, assim como Jesus, ele subiu para que o anticristo, para que Satanás pudesse realmente deitar e rolar e comandar aí as pessoas que não são de Deus. Assim também, o que nós entendemos e a essência é essa. Quando o Espírito Santo subir também com a noiva ali diante do Cordeiro, o que acontece? Aí também o anticristo ele vai vir para reinar, para assolar os moradores da terra, vai vir com a sua enganação. Então nós vemos que todas as coisas elas se encaixam quando a gente entende o princípio, quando uma coisa ela mostra a outra. Agora, nós entendemos também, né, que existem profecias que elas são para 2 tempos, né? Não sei se você sabe, mas existem profecias que elas são para 2 tempos, né? Existem profecias que são para um tempo só, e existem profecias que são para 2 tempos. Por exemplo, quando nós olhamos a palavra de Deus, eu vou dar minha última fala com relação a esse assunto, tá bom? Quando nós olhamos, eu já falei várias vezes sobre isso mesmo, Maria Antônia. É uma sequência de tudo. Bom, o Everson está comentando aqui também. Everson Santos, bom dia, graça e paz. Ótimo dia, um ótimo domingo. Amém. Deus abençoe, querido. Glória a Deus. Então, como eu estava comentando aqui, existem profecias que é para um tempo, né? E existem profecias que elas são para 2 tempos. O interessante é a gente poder entender, porque algumas pessoas elas comentam o seguinte: pastor está comentando aqui, olha, mas está falando, eu não sei se é realmente isso, pastor, porque, sabe, não mostra isso aqui, porque na época aconteceu já aquilo, então não pode ser. Querido, existem profecias que às vezes algumas pessoas elas vão ter dificuldade de entender. Por exemplo, eu vou colocar aqui um versículo bíblico para você e eu vou te mostrar já, tá? É isso, esse foi. Esse versículo tem bastante conteúdo, mas ele foi. Então, o que eu vou estar mostrando aqui para você? Esse versículo aí que eu coloquei para você, que eu acabei de postar, daqui a pouco está chegando aí, é Isaías capítulo de número... Isaías capítulo de número 9, né, versículo de número 6, está escrito assim, eu vou ler para você, ó. É profecia para 2 tempos essa. Diz assim: porque o menino nos nasceu, o filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. É que fala algumas coisas sobre isso. Mas essa profecia é para 2 tempos. Isso sim para o rei, mas também lá para o rei dos reis, para Jesus Cristo, lá para aquele tempo. Quando você lê, por exemplo, sobre o que diz em Isaías também, livro do profeta Ezequiel, Ezequiel 28, Isaías 14, fala ali sobre, por exemplo, ali o rei de Tiro. A palavra fala assim diretamente ali a rei de Tiros, né? Mas, por exemplo, Isaías capítulo 14, versículo 9 ali e tal, e fala sobre o rei de Tiro, mas fala sobre também ali diretamente a Satanás, tá? Eu vou ler para você aqui só para você ter ideia, para você entender um pouco sobre profecia de 2 tempos. Diz assim, olha só. E você vê que até sobre profecias, às vezes a gente precisa conhecer um pouquinho, estudar um pouquinho, né? É que eu falo. Tem pessoas que se iludem, né? De que vê aquele dedinho para cima e fala assim, acho que isso simplesmente é profecia. Isso às vezes é mais alegria do que profecia. Mas olha só, e diz assim, diz o Senhor, né? Então, claro, cremos sim nas profecias, precisamos analisar e julgar as profecias. Mas às vezes, claro, às vezes não sempre, nós precisamos conhecer sobre profecias e saber que tipo e que sentido são profecias e analisar, julgar realmente os espíritos, né? E as profecias e tudo mais. Mas olha só, deixa eu voltar aqui. Isaías capítulo 14, versículo de número 9, está escrito assim. Isaías capítulo 14, versículo de número 9. Nas profundezas do Seol, quando usa a expressão Seol, tá? Quando usa a expressão Seol, esse versículo ele é muito grande, tá? Eu vou fazer aqui em 2 partes para você, tá? Então, tá. É um versículo só, tá, irmão? Só que está colocado em 2 partes. Quando usa a expressão Seol,
Seol, Tártaro, Geena, Hades, algumas palavras da Bíblia, até a palavra sepultura às vezes significa isso também. A palavra sepultura, ela mostra isso quando fala lá na parábola do rico e Lázaro, lá em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Mas quando se fala aqui a respeito de Seol, está falando justamente a respeito de inferno. Tá? Então vou ler para você agora. Aqui é Isaías capítulo de número 14, versículo 9. Nas profundezas do Seol, ou nas profundezas do inferno, está todo agitado, as profundezas, né, está todo agitado para recebê-lo. Quando chegar, por sua causa, ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra, e ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Todos responderão e dirão: você também perdeu forças, como nós. Aqui fala algumas coisas aqui. Depois falar a respeito da soberba, ali Satanás foi lançado nas profundezas do inferno, aquela coisa toda. Mas eu vou focar aqui no versículo 9. Então olha só, nós entendemos, né, que essa é uma profecia para 2 tempos, né? Essa é a profecia para 2 tempos. E fala assim também a respeito do comércio, né? Ali fala do rei do Tiro, do comércio ali da época, né? A rejeição de Deus, a repugnação de Deus, mas fala também sobre ali o tempo, né, de Satanás, fala sobre a sua queda. E fala mais sobre a queda dele lá em Apocalipse e tal, mas aqui fala sobre a sua queda. E fala também sobre acontecimentos que surgiriam, né? Olha só, por sua causa desperta os espíritos mortos, ou seja, ali a gente vê aquilo que acontece na mesa branca, espiritismo, aquela coisa toda, né? Desperta todos os governantes da terra, aqueles que governam e são ali manipulados por Satanás para estabelecer reis, aliás, para estabelecer leis, né? E para oprimir o povo. É o espírito de anticristo, aquele que oprime realmente o povo. Jesus veio para tirar a opressão. Os governos do mundo, eles vêm para trazer a opressão, movidos por quem? Por Satanás, claro. Como acontecia lá no Egito, através de Faraó. E ele os faz levantar dos seus tronos, né, todos os reis dos povos. Então, querido, nós vemos, por exemplo, o presidente aqui, por exemplo, da República, o nosso presidente, né? Não vou citar nomes, né, mas o nosso presidente da República, por exemplo, ele é extremamente oprimido, jurado de morte o tempo todo, sabe? Então, por quê? Porque o império das trevas fica ali o tempo todo, né, querendo governar, querendo se levantar, né? Hoje, por exemplo, nós temos aqui nós temos o privilégio, nós sorocabanos, louvamos a Deus por isso, tá? Que nós temos um privilégio de ter um prefeito que é cristão, né? Rodrigo Manga, ele é cristão. Ele está ali constantemente em reunião com os pastores, e tal. Ele é um cristão, o cara tem princípio de Deus, né? E ele frequenta igrejas, ele é membro de igreja, tá? Então, não vou ser tão claro assim com relação à igreja que ele frequenta. Tem um amigo meu que frequenta a mesma igreja que ele é membro. Mas, enfim, e ele continua congregando na igreja, tá? Né? Porque ele é prefeito agora, que ele deixou de congregar na igreja. Ele congrega na mesma igreja, do mesmo jeito, da mesma maneira. Mas nós temos esse privilégio. Mas nós sabemos a opressão e a pressão que eles sofrem. E quando vai subir na hierarquia, se fala em presidente da República, o Bolsonaro não é ali um cristão. A esposa dele é cristã, mas ele respeita muito bem os princípios de Deus, ele sabe muito bem quem é Deus, tá? Para você ter ideia. Você sabe quem fez o casamento do Bolsonaro? Eu vou estar encerrando desde já, só vou estar dando essa informação para você. Você sabe quem é que fez o casamento do Bolsonaro? Do Jair Bolsonaro, o presidente? Você sabe quem é que fez o casamento quando ele casou? Não sabe? Então, ele casou na igreja do pastor Silas Malafaia, e o Silas Malafaia fez o casamento dele. Por isso que ele sempre está na igreja do Silas Malafaia, né? Mas foi o Silas, pastor Silas, que fez o casamento do Bolsonaro. Então, ou seja, ele está debaixo de princípio cristão, né? Ele tem ali a fé, né? Ele tem ali o coração pendido para Deus. Então, mas passa por provação, por perseguição o tempo todo, né? Então, nós sabemos o que é realmente o império das trevas, o que é realmente esse mundo aí, o que ele realmente causa aí na vida das pessoas, nessa opressão toda, tá? Se você tem um desejo de conhecer um pouco mais a respeito desse nosso trabalho, está aí o nosso endereço, tá bom? E os dias de culto, tá aí o horário de culto também. Então,
participa juntamente conosco. Nós estaremos aqui também para te dar um abraço. Você pode conhecer um pouco mais aqui do trabalho da igreja. Nós temos o canal da igreja aqui no YouTube também, Igreja Batista de Vila Helena. Você pode entrar, temos um Instagram também, Igreja Batista de Vila Helena. Daqui a pouco eu vou estar postando as fotos do culto de ontem, culto abençoado por Deus, culto maravilhoso. E Deus abençoou nós grandemente, fomos edificados pelo Senhor, através dos louvores cantados, ministrados, ministração da palavra de ontem. Em tudo nós somos abençoados, não temos nada que acrescentar, nada que tirar, foi bênção para as nossas vidas. Então, querido, Deus abençoe. Hoje às 7h30 da noite, culto da família, eu te espero, tá bom? Igreja Batista Shalom, Rua Carlos Evazos, número 21, bairro de Vila Helena, cidade de Sorocaba. Eu estarei aqui juntamente com a equipe abençoada, com a equipe amorosa, com a equipe maravilhosa para te receber, para te trazer aqui, sabe, para te apresentar Deus. Eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer Deus. Se você não conhece, tenho certeza que você vai amar. Você vai se sentir ali apaixonado. Ali você vai amar realmente Deus, tá bom, querido? Você vai dizer assim para você mesmo, mas por que eu não conhecia Deus antes? Tenho certeza que Ele vai te impressionar e te impactar, tenho certeza disso, tá? Querido, obrigado a todos os participantes. Então, até o nosso próximo domingo, às 9h da manhã, aqui com a nossa escola bíblica no lar, nossa escola bíblica dominical. E eu te espero hoje à noite, às 7h30 do culto da família. Shalom, graça e paz, um abraço. Até lá, se Deus assim permitir. Fica com Deus. Te espero, tá bom?